Gênesis capítulo 11. Quem achou, diga amém. Quem achou aí agora o versículo 26 em diante? Você achou? Camila, eu não achei Gênesis. É o primeiro. Passa o índice, introdução, você vai ver Gênesis. Vamos lá. Diz assim o texto sagrado. Viveu Terá 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. Preste atenção, que eu sei que genealogia é uma coisa que às vezes dá uma preguiça, a gente só lê, mas não presta atenção. Mas eu quero que você preste atenção. Viveu Terá 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. Então qual é o nome do pai de Abrão, Naor e Arã? Isso. Terá gerou 3 filhos. Qual é o nome dos filhos dele? Isso. São estas as gerações de Terá. Terá gerou a Abraão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. Sabe aquele Ló que é sobrinho de Abraão? Então, ele era filho de Arã, o irmão caçula de Abraão. E olha que tristeza, versículo 28. Morreu Arã, ou seja, o filho caçula, o irmão caçula de Abraão, filho de Terá. Morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo. Você vê que é algo tão contraditório à natureza da vida, da cronologia humana, que a Bíblia, que a palavra de Deus faz questão de ressaltar que o problema não foi só Arã morrer, mas foi o fato dele morrer tão novo a ponto do seu pai ainda estar vivo. E isso é importante a gente ressaltar aqui, porque é o tipo de dor que quem nunca viveu só especula. Existem experiências que você só pode especular, imaginar. Você não tem dimensão da perda, da dor, do trauma causado pela perda. Você vê que uma esposa perde o marido, ou o marido perde uma esposa, o nome é viúvo, viúva, não é? Se um filho perde um pai, uma mãe, ele é chamado de órfão, de órfã. Mas qual é o nome que se dá para pais que perdem filhos? Não tem, porque isso é totalmente contrário à lógica da vida, não tem nome para isso. Por isso o texto está colocado dessa maneira, estando Terá, seu pai, ainda vivo na terra do seu nascimento em Ur dos Caldeus. Verso 29. Abrão e Naor tomaram mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou então Terá a Abrão seu filho, a Ló, filho de Arã, filho do seu filho, a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles da terra de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Responda para mim então se você está acompanhando a leitura comigo. O texto diz que Terá saiu com a família inteira da terra de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Então aonde o pai de Abraão queria chegar? Canaã. Ele é um homem de visão. Mas quando chegaram em Arã, ou quando chegaram a Arã, está escrito aí na sua Bíblia também? Quando chegaram a Arã, aí esse Arã aqui, você está vendo, mas quando chegaram a Arã, esse Arã aqui é pessoa ou é lugar? Lugar. Agora, olha que coincidência que não é coincidência, porque seria coincidência demais para ser coincidência. O lugar que o pai de Abraão, seguindo o destino a Canaã, vai parar e não vai conseguir chegar em Canaã, chama-se justamente o nome do filho que ele sepultou. Qual é o nome do lugar? Qual é o nome do filho que morreu? E o nome do lugar? Agora vamos lá, você leu comigo. O destino era qual? Aonde o pai de Abraão queria chegar? Para onde ele queria levar a família dele? E ele está indo para lá. Só que quando ele chega num lugar chamado, o texto vai dizer assim, mas quando chegaram em Arã, habitaram ali. E foram os dias de Terá, 205 anos. E morreu Terá em Arã. Capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Deus falou qual era a terra?
Deus falou qual era a terra? Não falou. Vamos ver qual era a terra? Versículo 5 do capítulo 12. Abrão levou consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhes haviam sido acrescentadas em Harã, e saíram para a terra de... E lá chegaram. Aonde o pai de Abraão queria chegar, ele não chegou, mas Abraão chegou. Eu estou ali sentada e Deus está falando comigo, gerações. E eu dizia, Senhor, confirma a tua palavra, confirma a tua palavra. E então vi que o Ministério de Louvor na última canção iniciou a última canção cantando a estrofe. Os que já morreram, os que hão de vir. Muitas gerações rendidas em louvor. E olhando para esse texto, Deus falou para mim, anuncie uma palavra. E a palavra que Deus colocou na minha boca esta noite é, diga ao meu povo que eles vão chegar. Eu vou contar de 1 a 3. Você vai liberar essa palavra e aí depois você vai sentar. Mas você não vai sentar enquanto não liberar essa palavra. Eu vou contar de 1 a 3. Espera, quando eu disser 3, você vai olhar no olho dessa pessoa que está do seu lado. Camila, mas eu não conheço essa pessoa. Faz ela entender que ela não veio para uma noite de entretenimento gospel. Deixa ela perceber que ela sentou-se ao lado de um profeta do eterno, de uma profetisa. Que essa noite é noite de resposta para muitas questões que você vem perguntando na tua vida. Aonde eu vou chegar? Qual é o meu propósito? Será que eu já vivi tudo que eu tinha para viver? Será que... Ei, Deus me trouxe hoje aqui para dizer, você vai chegar. Você vai chegar. Vai chegar em destinos que foram traçados, mas que não puderam ser concluídos. Mas o Senhor vai te fazer chegar. Tu vai honrar os que vieram antes de você e vai levantar a régua para aqueles que virão depois de você. Eu vou contar de 1 a 3. E no 3 você vai gritar para esse irmão, você vai chegar lá. É 1, prepara. 2, vira em direção a ele. 3, diga, você vai chegar. Você vai chegar. Vai chegar onde seus pais não chegaram. Vai chegar em lugares que vão abrir portas para que seus filhos cheguem além de onde você foi. Deus está repreendendo espírito de fracasso e de desistência. Eu vou dizer de novo, você vai chegar. Senta dando glória a Deus aí. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Glória! Eita glória! Você vai chegar. Você está aqui pela misericórdia, mas Deus me trouxe hoje aqui para dizer, você vai chegar. Você tem questões aí de anos, sabe? Uma vida cíclica de coisas que você não rompeu. Está na terapia, mas ainda não rompeu. Está na faculdade, mas ainda não rompeu. Terminou o ensino fundamental, mas ainda não rompeu. Você pensava que ia viver depois da aposentadoria, porque tudo você jogava para depois da aposentadoria. Depois que eu me aposentar eu vou viajar, depois que eu me aposentar eu vou construir, depois que eu me aposentar eu vou, e não rompeu. Então você tinha motivos para não se emocionar, para não deixar essa palavra tocar tua alma, que fará teu espírito. Não, Camila, eu não me emociono mais, eu não sou uma garotinha. Não, Camila, eu não me emociono mais. Você está vendo que eu estou aqui, eu não estou no Kids. Não. Só que Deus me trouxe aqui e eu estou... Rapaz, eu estou crente hoje, porque se tem alguém aqui que está pregando hoje para si mesma, sou eu também. Sabe quando Deus te usa para os outros, mas Deus está falando contigo? Ixi, está acontecendo muito hoje. E Deus está falando comigo e eu não estou só pregando uma palavra. Eu estou pregando uma convicção espiritual. Está aqui. Eu não poderia produzir isso de mim mesma, porque eu estou num momento talvez semelhante ao seu, em questões cíclicas, coisas que não rompem. E eu seria o tipo de pessoa que, se hoje estivesse nesse culto e alguém pegasse o microfone para dizer, Deus vai dar vitória, eu ia dizer, amém, Senhor, abençoa meu irmão, eu vim aqui para te adorar, já me sentindo a própria Jó. Tipo, não importa, eu não vim aqui porque eu tenho, não vim aqui porque eu quero ter, vim aqui para te adorar. Mas há uma convicção no meu espírito. E o que o Senhor está dizendo é, você vai chegar.
Camila, eu não tenho força. Camila, eu não tenho capacidade. Camila, eu tenho me sentido incompetente. Camila, eu tenho me sentido inapta ao propósito, à vocação, ao destino, ao caminho que eu preciso fazer até lá. Camila, eu não vejo em mim disposição física. Camila, eu não vejo em mim disposição espiritual. Camila, eu não vejo em mim motivação intelectual. Aí Jesus está dizendo para mim, para você essa noite, através da vida geracional de Abraão. Engraçado, porque Terá, pai de Abraão, tinha isso tudo. Ele não tinha Deus, ele não servia a Deus. Ele era uma casa de muitos ídolos, a terra de Ur dos caldeus. E a vida do pai de Abraão não era uma vida que retratava a fé do pai Abraão, que futuramente iria conhecer o Deus Jeová. Não, era uma casa de muitos ídolos. Mas ele, diferente de Abraão, não tinha luto, não tinha trauma, não tinha uma história de incompetência ou de inabilidade. Você vai ver que Abraão já era rico herdeiro muito antes de conhecer a Deus, por causa da inteligência, da habilidade e da prosperidade do seu pai. Segunda característica hiper interessante sobre Terá é que Abraão ouve a voz de Deus, mas Terá não tem ninguém falando com ele não. Ele vai ter uma atitude inteligente. Vamos lá, ele vai ter uma atitude o quê? Extremamente inteligente. Você vê que ele é um cara de visão. Ele é um homem que tem visão. Ele é o tipo de pessoa que vai além das circunstâncias, que levanta os olhos por cima das montanhas. Como é que a gente sabe disso? Ele está diante de um trauma, de uma situação que devastou seu emocional, sua vida, e ele vai sair da terra das suas memórias, da sua cidade pátria, porque o mesmo lugar em que ele cria seu filho caçula e ele coleciona memórias com esse filho caçula, é o mesmo lugar aonde ele vai enterrar e sepultar esse filho. Deixa estar que, além de ser caçula, porque o filho caçula, ele usufrui um tempo de qualidade que o pai não conseguiu entregar nem para o mais velho, nem para o do meio, nem para os outros que vieram antes dele. E não é porque o pai ama mais um do que o outro, mas é porque o filho caçula desfruta de uma maturidade paterna, materna, que o primogênito não teve condições de ter. Então, aquilo que você fazia na condição de mais velho e tomava uma surra logo de cara, o caçula não toma. Tanto é que a gente implica com os caçula, dizendo: mãe, se fosse na minha época tu já tinha virado a mão na minha cara. Mãe, na minha época tu não... Mas não é que o pai ama mais ou menos. A condição emocional, a maturidade materna, paterna é totalmente diferente. Por que você está dizendo isso, Camila? Porque qual é a condição de Terá? Além de ter um relacionamento maravilhoso com o filho caçula, por causa de toda essa questão, que não precisa ser um mega psicanalista, mas é fácil, é raso da gente entender, colocando experiência da nossa própria vida, a gente vai ver o quê? Vai ver que este filho ainda é o primeiro que lhe dá neto. E quem já deu neto aqui para os seus pais, né? Sabe, minha mãe tem uma frase que eu adoro. Minha mãe diz assim: Camila, neto é filho sem responsabilidade. Ela diz assim: neto é filho com açúcar. É um amor que eu tenho que orar, Camila, sabe? Quando a Rebeca, quando a Laura, minhas sobrinhas nasceram, eu me lembro que era um amor que eu, como tia, já doía no meu peito. Mas a minha mãe, certa feita, eu vi minha mãe orando, falei: mãe, tá orando o que? Ela diz: eu tô fazendo uma campanha que é para Deus dosar esse amor aqui, porque tá virando uma idolatria com essas crianças. Eu fico com falta de ar, de tanto amor. Aí veja, já não o bastante na relação com o filho caçula, esse filho caçula chamado Arã ainda é o filho, e o primeiro filho que vai dar filhos, ou seja, netos ao seu pai Terá. Então pensa, eita, ele é amado. Ele foi o primeiro a honrar de maneira geracional o fruto e a semente do seu pai. Então pensa. E aí então o texto não diz como, mas obviamente de maneira trágica, porque o texto diz que o pai Terá ainda estava vivo. Arã morre. Agora, veja como ele é inteligente. Deus não fala com ele, ele não tem um relacionamento com Deus. Certamente os olhos do Senhor estão sobre essa casa, observando Abrão, mas Terá, seu pai, não tem relacionamento nenhum com aquilo que chamamos de fé judaizante, nada. Ele não tem relação nenhuma com Iavé, o Deus Todo-Poderoso. Mas ele é um homem inteligente, ele é um homem capacitado, ele é um homem visionário, ele é um homem que às vezes a gente é crente, mas se não constituir isso, mesmo sendo crente, não conquista as coisas que podíamos conquistar. O que o pai de Abraão tem? Inteligência emocional. Ele tem inteligência emocional. Quando ele percebe que o lugar consagrado às melhores memórias com a sua família foi maculado pelo luto, foi usurpada a sua esperança e a sua alegria pela dor
da perda precoce desse filho tão amado, ele não vai desistir da vida, ele vai mudar o lugar da sua geografia, porque ele entendia. Isso aqui é uma outra característica que eu não posso fingir, que ao ler o texto eu não vejo inteirar. Qual? Humildade para entender que você não vence tudo toda hora. Ele entendeu que não conseguiria combater a dor do luto naquele lugar. Ele entendeu que não ia triunfar sobre a dor naquele lugar. Então veja, ele não está se desvencilhando do filho, ele está se desvencilhando da geografia da sua dor. Inteligência emocional: eu vou sair daqui, eu vou sair desse lugar onde as memórias afetam as minhas ações. Eu vou sair daqui onde a saudade paralisa minhas decisões e os resultados da vida que eu tenho que continuar vivendo. E por que ele tem motivação para continuar vivendo? Porque o filho foi embora e deixou um neto. E você sabe que quando um filho vai embora e um neto próximo, criado junto aos seus pais, quem é que vai cuidar do neto como se fosse filho? O avô. Então tira-se força da onde não tem, e ele sabe que precisa dar continuidade ao crescimento dessa família. Sua inteligência emocional diz para ele: aqui não vai dar. Eu acho isso lindo. Eu não vou falar só sobre terá, mas eu preciso que você entenda que o que Deus está para fazer não tem a ver com aquilo que ele já fez, mas por causa do que já aconteceu. Em todo o processo da sua vida você vai ver Deus agir de maneira inédita. Mas você está hoje aqui como Abraão e não como Terá. Olha para o teu irmão e diga assim para ele: você é Abraão. Não importa se é homem ou se é mulher, eu estou falando de motivação. Diga para essa pessoa: você é Abraão. Diga: você não é Terá, você é Abraão. Agora, por que eu estou falando isso? Para você entender que Terá aparentemente tinha tudo o que aparentemente Abraão não tinha. Porque se Terá tinha o luto do filho, e já foi o suficiente para ficar tão mexido emocionalmente, Abraão tinha o luto do irmão e do pai. E o filho, que na verdade era seu sobrinho, e que seu irmão não pôde cuidar, quem cuidou foi o seu pai. Então ele carrega também o luto sobre a dor da paternidade desse sobrinho, porque o pai morre e ele também tem que cuidar desse sobrinho. Então todo o trauma que Terá teve foi potencializado em Abraão. Toda a dor que Terá viveu foi potencializada em Abraão. Tudo aquilo que não é resolvido numa geração antes de você te encontra na tua geração. É por isso que você não entende. Você que é mãe, você que é pai, vença os demônios da tua geração e não deixe os teus filhos encontrarem com os demônios. Deixa eles encontrarem com os anjos de Deus subindo e descendo na terra, que eles descansarem. Aquilo que você não luta para romper hoje, você morre. Os demônios não, você morre. Os traumas não, você morre. As dores não. Então tudo que Terá teve de desafio, Abraão teve em dobro. Então eu posso entender que ele se sentia muito mais fragilizado e muito menos competente a realizar cruzadas para ganhar terras e conquistar destinos e abençoar a sua família. Agora, é isso que eu queria que você entendesse. Terá inteligência emocional, humildade. Ele tinha uma humildade que às vezes a gente não vê em crente. Não, eu vou ficar. Não, eu vou confrontar. E você fica flertando com a geografia da tua dor. Fica olhando o álbum de foto que só rouba a tua energia, igual o ralo. Ralo emocional da vida de muito cristão está aberto. Tem promessa, tem palavra, tem unção, mas a vida não rompe. Não é porque não tem vida espiritual em dia, mas é porque não tem inteligência emocional em ordem. Você está sempre ladeado por toda a geografia da sua dor, visitando os mesmos lugares, conversando com os mesmos ambientes, trazendo sempre as mesmas desgraças de assuntos que não promovem edificação, restauração, cura nem bálsamo. A casa dos seus amigos não parece casa de amigos, parece um leprosário, o lugar de encontro onde um lambe a ferida do outro. Não rompe por isso. Mas esse cara não tem Deus, mas tem inteligência emocional. Esse cara não tem Deus, mas tem competência. Esse cara não tem Deus, mas tem um destino. E pelo visto o destino dele é tão bom, tão bom, tão bom, que quando Deus levanta o filho, Deus bota o filho no mesmo destino. Então esse homem, ele tem uma percepção. Agora, vamos à parte que realmente interessa. Apesar de toda a competência, apesar de toda a visão, apesar de toda a habilidade, apesar de toda direção, responda aí com exatidão: Terá chegou? Chegou, gente? Não chegou.
o outro tem o dobro de carga, porque um enterrou um, o outro enterrou dois. Um foi frustrado uma vez, o outro foi frustrado duas. Isso aqui é bom até para você entender por que Deus, quando se revela a Abraão, não diz assim para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da casa de teu pai, do meio da tua parentela, e vai para Canaã. Para você entender, você imagina o lugar que eu saí da minha casa para ir para uma terra que meu pai chamava de Canaã. No meio do caminho meu pai para em Harã e eu moro nela até hoje. E eu tive que sepultar o meu pai na terra que levava o nome do meu irmão. É aqui que eu vivo, é aqui que eu moro. Agora me aparece um Deus dizendo: sai daí que eu vou te levar em Canaã. Vamos falar a verdade? Qual era a primeira coisa que ele ia raciocinar? O próximo a morrer ou sou eu, ou é Sara, ou é Ló. Porque no caminho desse destino foi ali que eu sepultei pessoas. No caminho desse destino foi ali que eu perdi a esperança. No caminho desse destino foi ali que a dor me visitou. Então, quantas vezes estamos aprisionados na comodidade do medo, na geografia da nossa dor? Mesmo salário, mesmo critério, mesma vidinha, mesmo tudo igual. Não porque não tem potencial, mas porque o trauma não deixa você romper. Aí vem Deus e te sacode dizendo assim: eu vou fazer uma coisa nova. Eu estou te chamando para a única maneira de Deus motivar você a sair daí, é Ele te contando parcialmente a obra que Ele tem com você. Porque se Ele te contasse tudo, tu não saía do lugar. Se Ele contasse que tu seria perseguido, tu não aceitaria ministério. Se Ele tivesse te contado que você ia viver não só luto de gente, família, mas lutos emocionais, traumas e traições, você jamais estaria no meio do caminho que você tem caminhado. Mas como é que Deus faz com a gente? Deus fala com a gente do destino e do triunfo, mas não fala do caminho enquanto a gente não continuar a caminhar. Ou melhor, não fala do destino enquanto a gente não estiver no caminho. Você já percebeu? Deus quando levanta os profetas para Israel e para as suas peregrinações, é igualzinho com a gente. Deus nunca começa dizendo assim: ó, vou fazer olha, você vai passar tal e... Não, a gente fica emocionado na hora da profecia. Se liga nessa daqui, ó. Se eu não me engano, Jeremias, né? Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os ferrolhos de ferro, arrebentarei os cadeados de bronze. Ei, eu vou abrir um caminho no deserto, eu vou preparar caminho, eu vou abrir rios em regiões ressequidas. São só palavras de vitória. A gente fica tão emocionado quando Deus está falando de um destino que a gente ainda não sabe onde é, que a gente só fica alegre, pula e dá glória. Mas se a gente parar para raciocinar um minutinho, sabe o que a gente vai lembrar? E a gente vai pensar: rapaz, que lugar é esse que Deus está me levando que vai ter que endireitar? Na hora eu só dei glória, mas que caminho é esse que vai ter ferrolho, cadeado? A gente só pensa no triunfo, ó. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo para te livrar. A gente só pensa no livramento, a gente já entra na marcha. A gente acredita no sobrenatural, a gente acredita no recurso, a gente acredita em tudo e vai para casa dando glória a Deus. Mas por que Deus não diz o lugar exato do destino enquanto a gente não começa a caminhada? Porque se Deus fala antes de tocar na nossa motivação para sairmos de lá, a gente não sai. Olha para cá. Deus nunca vai tocar no teu trauma antes de tocar na tua motivação. Camila, Ele vai me curar? Ele vai. Camila, Ele vai me restaurar? Vai. Camila, Ele vai me surpreender? Também. Camila, Ele vai me conduzir? Com certeza. O que eu acho lindo de Deus é que para ninguém que Ele chamou pessoalmente, Ele disse: eu te espero lá. Não, para todos que Ele chamou, Ele disse: eu vou contigo. Isso é maravilhoso. Deus não está me esperando no destino, Ele está disposto a fazer comigo o caminho. E essa é a minha alegria, essa deve ser a sua alegria. Mas não há motivação para sair da depressão, para sair da procrastinação, para sair da síndrome do pensamento acelerado, para sair de um emprego que mais parece um Egito do que uma forma de ganhar a vida. Não há motivação.
não há força enquanto Deus não colocar em você a motivação necessária. Você já pensou Deus chegar para Abraão e falar: levanta, pega as tuas coisas, arruma tudo que eu vou te levar para Canaã? Eu tenho para mim que ele ia dizer: eu não sei que Deus é o Senhor, mas eu não vou não. Eu não vou não. Deus diz assim para ele. Agora, pense comigo. Deus já sabia que era Canaã a terra, sim ou não? Mas não fala para ele. Olha com carinho para quem está do seu lado e diga assim para essa pessoa: Deus. Não, você não olhou, estou te dando uma chance. Vai, diga: Deus não te contou tudo. Camila, quando é que ele vai me contar o restante? Só depois que você estiver longe o suficiente que não possa mais voltar. Eu não sei qual foi o momento exato que Deus disse para Abraão que era Canaã, mas eu não tenho dúvida que foi depois da mudança já estar totalmente nos bois, nos cavalos, nos carros. Porque depois que você embrulha tudo, você vai. Depois que você arrebenta com as pontes do passado, você vai. Uma das formas de Deus tirar da gente o medo que nos paralisa é tirando da gente tudo que a gente tem medo de perder. Por isso, se eu fosse você, eu tomava uma decisão hoje, das duas uma. Ou você perde o medo de perder, ou você perde o que você tem medo de perder, porque senão Deus vai tirar de você para você não ter mais medo. Porque as pessoas mais livres e com maior capacidade de passada para peregrinar e chegar aos destinos que glorificam o nome de Deus, são as pessoas que não têm conexão com o que ficou para trás. Elas estão totalmente comprometidas com o que Deus está apresentando lá na frente. Lá na frente. Tem o que aparentemente Abraão não tem, e a pressão que Terá sente em um nível, Abraão vai sentir em 2. Só que eu preciso falar, e você já sabe. A verdade é que o pai tinha uma coisa que o filho não tem. Só que o filho tem uma coisa que não importa quanto o pai tivesse. Entenda, o pai pode ter tudo. Sem Deus, tudo isso foi reputado a nada. O filho aparentemente não tem, mas com Deus ele pode. O pai tem a visão, o pai tem o destino, o pai tem a direção, o pai tem a inteligência, o pai tem a competência, mas o pai não chega. O filho está naquela terra como se não tivesse mais para onde ir, nem destino e nem direção. Deus aparece e lhe dá um destino. Agora eu não estou falando de Abraão, eu estou falando da gente. Você pensa: Camila, eu não tenho a metade da disposição das pessoas que eu admiro. Camila, eu não tenho metade da competência das pessoas que me inspiram. Camila, quanto mais eu vejo as minhas referências na rede social, mais eu admiro elas e mais eu me envergonho de mim. Quanto mais longe eu vejo que elas vão, mais aumenta meu sentimento de inferioridade e de comparação, por perceber que eu não cheguei nem na metade do caminho que elas estão fazendo, e isso está minando a minha energia. Só que Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer: o que elas têm de diferença de você não é o recurso, não é o dinheiro, porque dependendo do nível de ofensa e de ferida emocional, a gente coloca o mérito do outro em descrédito, dizendo: ah, mas também o pai é rico, ah, mas também a mãe é herdeira, ah, mas também ele teve oportunidade de faculdade, ah, mas também ela não teve filho antes do casamento, ah, mas também, porque o nível da dor é tão grande que é mais fácil descredibilizar o sucesso do outro para justificar a falta de sucesso que eu tenho. É mais ou menos o que o Caim, irmão do Abel, fez com ele. Ao invés de trazer uma oferta melhor e ele melhorar a qualidade da oferta dele, para Deus receber a oferta dele, não, eu vou matar meu irmão, assim eu não tenho mais comparação, eu não preciso melhorar a qualidade da minha oferta. Não é o que eu estou pregando hoje, mas Deus está mandando eu abrir esse parênteses aqui. Pare de desqualificar as conquistas
vidas das pessoas que estão em lugares de maior relevância em relação a você. Ao invés de matá-las com fofoca, com difamação, com mentira e com comparação, melhore a qualidade da tua entrega. Que Deus também honra você, levanta você e direciona você. Fecha o parêntese. Então olha a situação de Abraão. Ele não tem aparentemente tudo que o pai tem, mas ele tem aquilo que o pai nunca teve: Deus. Todas as pessoas que te inspiram, todas as pessoas que de alguma maneira te dão ou são referência para que você chegue um pouco mais além de onde você já tem chegado, Deus está dizendo para a gente aqui nessa noite: o diferencial delas não foi o dinheiro, não é a faculdade, mas ainda que seja, qual é o seu diferencial? Deus nos trouxe hoje aqui para dizer: seu diferencial sempre fui eu. Sou eu que abro porta para você. Seus recursos não são como os recursos do mundo. Seu dinheiro não é como o dinheiro do mundo. Sua administração não é como a administração do mundo. Seu caminho não é como o caminho do mundo. Seu destino não é como o destino do mundo. Então pare de utilizar uma comparação mundana para justificar uma frustração, uma angústia que na verdade, pasme, é Deus que está produzindo em você. Para você entender que o recurso que você precisa não está no plantão que você vai dobrar. Para você entender que o recurso que você precisa não está em uma vida de ativismo acelerada o tempo todo. Aí você diz: mas Camila, eu conheço pessoas que usaram este método ativista e devastador, e elas chegaram sem famílias, chegaram sem ter alguém para entregar o primeiro pedaço de bolo, chegaram sem ver seus filhos crescerem, chegaram com o pai para um lado, mãe para o outro, filho para o outro, e alguém que não quer ver ou a cara do pai ou a cara da mãe, chegaram tendo um vizinho como alguém mais próximo do que o próprio pai, chegaram tendo na babá alguém mais próximo da sua família do que a própria mãe. Eu vou falar como se me deu ordem o Senhor: é assim que você quer chegar? Não. Primeiro, não queremos chegar sem a nossa família. Porque, irmão, só quem já viajou para fora ou já comeu uma coisa que a família não podia comer, que vai saber o que eu estou falando agora. Você está num lugar bonito. É maravilhoso, você se sente privilegiado, mas você pensa na hora: queria que fulano, ciclano e ciclano estivesse aqui. Você pode estar em companhias excelentes comendo uma iguaria. Se for uma coisa muito especial que você não tem condições de comer ou de ver sempre, você pensa na hora: se eu pudesse, levava um pedacinho para fulano. Verdade ou mentira, gente? Verdade ou mentira? Você não pode querer chegar sem sua família. Pastor Josué Gonçalves, eu me lembro que ele popularizou uma frase que virou um bordão entre nós maravilhoso: que nenhum sucesso compensa o fracasso de uma família. É lindo como Terá preserva a família, e é lindo como isso vai para Abraão. Ele se muda do lugar da sua dor, mas se muda com a sua. Ele certamente está vivendo a prévia de um quadro depressivo, mas está vivendo com a sua. Ele quer sair daquele lugar, mas ele não vai sair sozinho, ele vai sair com a sua. Deus está dizendo: passe o que tiver que passar, mas passe com a sua. Sofra o que tiver que sofrer, mas sofra com a sua. Aguente o que tiver que aguentar, mas aguente com a sua. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: o destino que eu tenho para você só vai valer a pena se você chegar com a sua. Estamos vivendo o maior período de degradação da família. Não tá bom, separa. Não gostou, interna. Seu pai é assim assado, esquece ele em algum lugar. Sabe? Soluções rápidas para problemas profundos que só geram mais problemas. Só que Deus está dizendo aqui para nós: esse homem nem Deus conhecia, mas eu acredito que por respeitar muitos princípios era tão visionário. Qual princípio ele respeitou? Seja o que for, venha o que vier, passe o que eu passar, doa o que doer, vai ser junto com a minha família. Sai, Terá, então de lá. Está caminhando, mas quando ele chega naquela região geográfica que se chamava Harã, ele trava. E por que ele trava? Porque você não pode flertar com aquilo que você ainda não venceu.
O problema aqui não é Arã estar no caminho. Você quer que eu te diga qual é o problema aqui? O problema é que Arã deveria ser um lugar de passagem. Completa aí para mim, por favor. Arã deveria ser um lugar de... Vamos. Arã deveria ser um lugar de... Só que ele decidiu passar a noite lá. Ele não decidiu montar acampamento permanente em Arã, porque o destino era Canaã. Mas sabe aquela coisa? Só hoje para matar a saudade? Só hoje porque deve ter algum sinal ou significado. Isso sou eu que estou falando. Uma coisa é certa: o lugar que deveria ser um trânsito passageiro se tornou o lugar aonde ele armou a tenda do acampamento para passar aquela noite, e depois a outra noite, e depois a outra noite. E Arã não é uma terra ruim. Redobre a sua atenção, porque eu vou descortinar um plano do inferno na tua vida para esse ano agora. Arã não é ruim. Me ouça com atenção e complete para eu ter certeza que você está acompanhando a mensagem. Ele parou em Arã e ficou 1 dia, 2, 3, e no final estava morando ali. E por que ele está morando ali? Porque Arã não é um lugar, Arã não é ruim. Não tem água como Canaã, mas tem água. Não tem frutos do tamanho como Canaã, mas tem frutos. Não é uma terra boa como a terra de Canaã, irmão. Canaã é uma terra muito boa, não só porque foi escolhida por Deus para ser dada a herança de Abraão e Israel, mas porque ela em si, materialmente, já era uma terra muito boa. Então veja, Arã também tem frutos, mas não como de Canaã. Canaã é tão bom que é utilizado como tipologia de terra da nossa chegada. Utilizamos ou Canaã ou Jerusalém para falar do céu, para falar de lugar de vitória completa. Foi o lugar que Deus introduziu o seu povo depois de 400 anos de silêncio, de escravidão, para que esse povo recebesse a recompensa geracional de tudo aquilo que havia sido depositado na vida desse homem. Então veja, Canaã é incomparável, mas eu preciso te dizer, Arã não é ruim. Arã não é ruim. Arã tem água, Arã tem terra, Arã é lugar de agricultura, Arã tem plantio. Arã não é ruim. Olha para alguém aí, pregue, me ajude a pregar. Diga, Arã não é ruim. Diga, Arã não é ruim. Só que olha para cá, se você voltar seus olhos para Canaã, você vai entender que não é sobre Arã não ser ruim, é sobre Canaã ser... Isso, vem comigo, vamos lá. Não é sobre Arã não ser ruim, é sobre ter certeza que Canaã é... De novo. Não é sobre Arã não ser bom, é que Canaã é... Só que quando você está no caminho do seu destino, do seu chamado, da sua vocação, da restauração da sua família, da sua prosperidade financeira, do compartilhamento da visão que Deus te deu ao mundo, seja qual área for que Deus esteja te conduzindo neste ano de 2025, quando você está no caminho para lá, quando você está vivendo lutas, mas está caminhando para lá, está num sábado de feriado, mas veio ouvir uma palavra porque está caminhando para lá, quando você está em angústia, mas está caminhando para lá, está confuso, mas não desistiu do chamado e está caminhando para lá, está passando crises, mas está caminhando para lá. Quando você estiver fazendo essa caminhada, você será experimentado nela. Então Satanás, guarde isso. Satanás não vai aparecer para você com cauda, com chifre, com tridente. Não vai. Você sabe onde você vai chegar. Ele não vai aparecer no escuro. Isso não é o suficiente para te tirar da visão, do negócio que Deus te deu, da família que você está construindo, do ministério que Ele te entregou. Deus te impactou com a visão. Então isso não será o suficiente. O que Ele vai fazer então? Ouça. Ele vai se manifestar com sofisma. Sofisma. Qual é a palavra? Qual é a palavra? Segura só um minutinho para eles ouvirem isso no seco. No seco. Qual é a palavra? Sofisma. O que é sofisma? Sofisma é uma mentira? Não. Sofisma é uma verdade? Também não. Sabe o que é o sofisma? A grosso modo, é uma informação que contém um pouco de verdade e também contém um pouco de... Aí eu te pergunto, isso é verdade ou mentira? Não é sofisma. Acabei de te ensinar, menino. Nunca confunda. O que é mentira? O avesso da verdade. O que é verdade? Aquilo que nada pode contra ela porque é fato, o avesso do engano.
E o que é sofisma? A melhor maneira de confundir um crente na fase que você está. A melhor maneira de confundir alguém na fase que eu estou. E o plano do inferno é este. Não diga para ela a verdade, porque senão você vai confirmar a palavra que Deus liberou. Também não diga mentira, porque ele conhece a verdade e vai saber que você está dizendo. Vamos fazer Vamos botar um pouco de verdade. E vamos botar um pouco de engano. Como é que um crente para a caminhada? Ele não para quando ele é confrontado. Para quando ele é provado. Sabe quando um crente para? Quando ele fica confuso. Irmão, enfermidade não para um crente que sabe o que quer. Irmão, perseguição não para um crente que sabe para onde vai. Só que quando as informações nos ares e na terra começam a entrar em processo de sofisma, um pouco de verdade, um pouco de mentira. É por isso que eu não gosto de gente que aceita profecia de quando o profeta acerta 80%, mas erra 20%. Me irrita. É muita sede de querer acreditar em tudo. Vou te dar um exemplo, falar rasgado. Você está fazendo cara de que não sabe do que eu estou falando, mas tu sabe. Aparentemente Deus pega alguém e usa alguém pra gente. Aí a pessoa fala uma informação. Batata, cara, isso aí serve pra mim, é isso. Manda mais uma. Meu Deus, está tudo batendo, tudo batendo. Manda mais uma. Ai, que confirmação, você já está chorando, dizendo, meu Deus. Ai, deixa falando comigo. Mais uma, certo? Mas daqui a pouco entrega um troço atravessado que não faz sentido, não confirma, não testifica. E aparentemente não era para você. Eu já vi acontecer do meu lado. A pessoa vem e entrega uma coisa, bate. Mais uma coisa, bate. Mais uma coisa, bate. Meu Deus, minha mãe solteira, esperando no Senhor há 28 anos. Meu pai falecido. Aí eu me lembro que uma vez uma moça veio. Minha mãe é muito efusiva no espírito. Minha mãe é sanguínea hemorrágica. E aí ela no culto chorando. Daqui a pouco veio uma profeta. E falou uma coisa, minha mãe. E aparentemente tudo batendo. Daqui a pouco ela diz assim: e aquele que tem levantado a mão contra ti para te agredir? Aí minha mãe: oi? Não para agredir, mas tudo que minha mãe queria há mais de 20 anos era uma mão. Não tinha mão, não tinha nada. Não tinha nem como ter agressão, porque eu não tinha nem mão. Não tinha nada. Não bateu. Ah, mas bateu o restante. Ah, até ali o vaso falou, foi de Deus. Depois foi da carne. Ok, cada um com a sua opinião. Mas sabe qual é o resultado final? Depois que termina tudo. Porque seria bom se dissesse assim, ó: até aqui foi Deus que falou, agora sou eu que estou dizendo, tá? Aí beleza. A gente pegava a informação e separava. Mas não. Traz uma confusão na nossa cabeça. E aí eu te pergunto: é verdade? Não, porque nada pode contra a verdade. É mentira descarada? Também não, porque bateu uma parte. Então o que é isso? Tu acha que Satanás tem medo do culto? Não vigia não, para ver se ele não senta do teu lado aí na cadeira. A irmã diz: ele está amarrado. Irmão, tem que vigiar. Eu tenho que saber qual é o destino. Quando eu conheço a voz de Deus em casa, eu não me confundo com o que Ele fala na rua. Não importa pela boca de quem Deus esteja se manifestando. Então, na fase que eu e você estamos, Satanás não vai entrar com mentira. Satanás não vai entrar, não, ele vai chegar com sofisma. Ele vai pegar um pouco de verdade, vai pegar um pouco de mentira, vai fazer uma salada e vai te deixar confuso. Para que você fique atônito. Vou ou não vou? Então é de Deus ou não é? Então eu faço ou não faço? E com isso, passou um ano e tu está parado. Agora, por que isso vai acontecer com Terá? E aí eu volto a Terá e não a comparação da nossa vida, porque Terá não era crente. Mas você vai entender o que eu estou falando aqui no profético. Qual é o problema? Por que a gente fica assim? Porque a gente acomoda um pouco do que a gente quer com um pouco do que a gente queria ter, mas não tem, e se satisfaz num lugar que Deus não falou. O que é Arã na nossa vida hoje em comparação à vida de Terá, que é a lição que Deus está nos dando hoje como resposta
para como o ano de 2025 será conduzido na nossa vida depois dessa noite. A ideia de que eu não vou dar um lugar ruim, contar uma mentira para ele. Eu só vou preparar uma cama quente. Não é o salário que Deus prometeu, mas é um salário que eu posso pagar. Não é a casa que Deus falou, mas é uma casa que vai acomodá-lo. Não é o carro que Deus disse, mas é um carro que vai acomodá-lo. Não é o ministério que Deus disse que ele ia viver, mas é uma forma de protelar a entrega dele para Deus enquanto eu coloco ele num lugar de comodidade confortável. Porque num espinheiro, meu filho, você procura um lugar, mas numa caminha gostosa, com água, com fruta, com suquinho, com tudo, você diz, dá para ficar mais um dia. E é nesse lugar que alguns de nós têm morado. Redobre a atenção, o Espírito Santo de Deus está aqui, Ele está dizendo com carinho para nós. Foi-se o tempo que Satanás se apresentava, colocando você em ardente tribulação por permissão de Deus, para que isso fosse utilizado como ferramenta para você sair do lugar de comodidade. Foi-se o tempo. Hoje Ele não coloca prova, tribulação, angústia e agonia nesse ponto, não. Ele te coloca num lugar confortável, porque Ele descobriu que a comodidade, ela é mais nociva para atingir o propósito de Deus do que a dor. Quando você está em angústia, você vem logo para o altar. Tu nem é de consagração, mas quando a luta aperta, tu ora de manhã. Tu nem é de campanha, mas quando todas as portas se fecham e não tem ajuda de lugar nenhum, na hora você lembra de entregar para Deus um jejum, um voto. Porque a dor e o sofrimento sempre foram escola e mola propulsora para Deus nos projetar. Satanás, percebendo isso, o que ele fez? Deus, não precisa abençoar não, deixa que eu dou. Eu vou dar tudo que se parece com aquilo que tu disse que ia dar para ela. E ela vai estar tão cansada, ele vai estar tão cansado, que ele não vai ter força para ir para um lugar melhor, porque ele vai estar acomodado nesse lugar que é o suficiente. E quando você vê, os anos da sua vida se passaram, e você foi o quê? Você foi uma promessa. Você foi o quê? Você foi um quase. Deus nos livre dessa desgraça. Qual, Camila? De ser um quase. Me ajude a pregar, eu já estou encerrando. Olhe para alguém e diga assim para essa pessoa: Deus nos livre. Pregue para ti mesmo, diga assim: Deus me livre. Olha para alguém aí, gente, e diga: Deus te livre de ser um quase. Irmão, você sabe o que é um quase? A ideia de alguém que podia ter sido e não foi. A ideia de alguém que podia ter chegado e não chegou. A ideia de alguém que poderia ter vivido e não viveu. Ah, fulano quase fez a prova, mas não fez. Quase passou, mas não passou. Quase despontou, mas não despontou. Quase enriqueceu, mas não enriqueceu. Quase pregou, mas não pregou. Quase cantou, mas não cantou. Quase profetizou, mas não profetizou. Fulano foi quase batizado com o Espírito Santo, mas não foi. Fulano quase casou, mas não casou. Quase teve, irmão, o quase é nada. Imagina você na porta do céu. Imagina, Jesus voltou agora. Você está diante da porta do céu. Jesus está na porta. Imagina Jesus olhando para você e você dizendo assim: Senhor, eu fui crente, eu tomei o cálice, o pão, eu era do meio da membresia da igreja, mas cheio de coisa ruim no coração, cheio de erva daninha. Mas você se batizou, me batizei. Estava na comunhão da igreja? Estava. Imagina você viver uma vida que você acreditou que foi de renúncia, mas por não tê-la feito com integridade completamente, você sofreu uma parte, mas não sofreu tudo. E aí você chega diante de Jesus, Jesus diz assim para você, ó: então, rapaz, você quase conseguiu. Não, isso é no seco, isso é no seco. Isso é no seco, nego, isso é no seco. Imagina. Você quase conseguiu. No seco, para eles sentirem. Segura, segura. Isso vai ser assim. Imagina. Você falar assim: ah, eu não servia direito, mas o Senhor viu que eu servi um pouco. Eu não orava direito, mas o Senhor viu que eu orei um pouco.
Eu não lia muito a Bíblia, não, mas o senhor via que de vez em quando eu lia. Eu não consagrava, não, mas o senhor via que de vez em quando eu consagrava. Eu ia em tudo que é culto, eu só não entregava a vida lá na frente, mas o senhor via que eu sempre gostei do senhor. O senhor sempre estava aqui, ó. Meu coração. Imagine Jesus olhando para mim, para você. Está repreendido. Para mim não, para você. Quem está ligado falou, para mim também não. Não, tu não estava ligado, está falando agora. Imagine ele olhando para você e dizendo, meu filho, você quase venceu. Eu estou em silêncio de propósito. Minha filha, você está vendo aqui? Imagina ele abrindo a porta dizendo, olha isso aqui, fazendo igual o Lázaro lá que viu. Olha isso aqui. Meu Deus, o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, agora você está ouvindo, agora você está vendo. Aí quando você se prepara para entrar, ele diz assim, está vendo isso aqui? Tu quase ia herdar. Mas agora tu vai para lá, ó. Aí tu olha para o outro lado. Aonde o verme não morre e o fogo não apaga. Já se queimou com o vapor do ferro ou da chaleira? Doeu, não doeu? Foi só um segundo. Imagine tormento eterno. Camila, por que você está falando isso? Irmão, não sou eu, é a Bíblia, eu só estou pregando. E como que estamos sendo conduzidos para lá se não vigiarmos? Não é com chifre, nem com cauda, nem com propostas indecentes. Porque na fase que estamos, reconhecemos chifre, cauda, tentações e propostas indecentes. Então, como conduzir essas pessoas a uma mediocridade espiritual, intelectual, a ponto de que suas mentes sejam cauterizadas para que elas jamais vivam Canaã? Para que elas jamais cheguem no lugar do cumprimento da promessa, para que elas sejam a vida inteira apenas uma promessa. Como? Coloque elas em Arã. Faça elas passarem uma noite e será o suficiente para uma queda eterna. Por quê? Porque a primeira parte, oferecer o cardápio da queda, é do demônio. Fazer o pedido é com a gente. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para quem está indo para Canaã: não flerte em Arã. Não troque olhares em Arã. Tem um órgão pesado, uma coisa meio Potterhouse, igreja americana, uma coisa que dá medo com poder ao mesmo tempo. Tipo glória de Deus. Se tu tiver aí, chama. É isso mesmo. Eu já fico americana. Ei! Levante a mão direita o mais alto que você puder. Não tenha medo, tenha decisão. Não tenha medo, tenha poder de escolha. Levante a mão. Coloque a esquerda na mesma altura da direita, vai. Quando eu disser 3, você vai abrir os braços em volta do vizinho. Quando eu disser 3, você vai pesar a mão no ombro dele, sem preguiça. Não faça quase, faça direito. Quando eu disser 3, você vai abrir os braços em volta do ombro dele ou dela. Vai deixar essa pessoa sentir o peso da mão, da sua mão e da unção que você carrega no ombro dele ou dela. E você vai dar um susto santo, porque este tópico é despertamento e é livramento para a nossa vida. Satanás não vai te enganar e você não vai caminhar apenas 1 milha, mas vai caminhar 2 até chegar ao destino que o Senhor falou. Quando eu disser 3, você vai impor as mãos sobre ele, sobre ela, e vai dizer para esta pessoa: corre de Arã. E vai sacudir ela e vai dizer: corre de Arã. 1, essa noite é noite de livramento. 2, a comodidade não vai atrapalhar seu sucesso. Deus não vai deixar você terminar a trajetória morno. 2,5, vai baixando a mão, vai baixando a mão. 3, diga: foge de Arã, foge. Sacode ele e diz: corre, corre, corre de Arã, corre, corre. Camila, mas aqui tá bom, me ajude a pregar. Sacode ele e diz assim: Canaã é melhor.
tem daqui pro final do ano é melhor. Dá pra viver melhor, dá pra cantar melhor, dá pra pregar melhor, dá pra viver melhor, dá pra ter um casamento melhor, dá pra ter mais unção, dá pra ter mais poder, dá pra ter mais avivamento, dá pra ter mais milha, dá pra ir mais longe, dá pra ir mais longe, dá pra ir mais longe, dá pra chegar mais perto. Rapaz, saia de Arã hoje mesmo. Moça, corra de Arã hoje mesmo. Ainda bem que eu vi. Hoje mesmo. Vou falar como boa carioca. Já falei cara, devo ter escandalizado os dois. Desculpa, é coisa de carioca. Vaza! Sai fora de Arã. Não, Camila. Arã não tem meu coração, não. Eu só guardei o telefone aqui. Guardou pra quê? Não, Camila, eu não tenho o telefone guardado, não. O problema é que Arã tem meu telefone. Troca de chip. Muda o telefone, corre de Arã. Você está pensando que Arã é o lugar que você vai viver sua vida. Só que Satanás está olhando para Arã e ele, quando olha para você, não vê você. Sabe o que ele vê? Uma lápide no seu lugar, uma sepultura com o seu nome. Olha lá, ó, tem promessa. Olha lá, ó, vai chegar, tem potencial para chegar em Canaã. Mas olha lá, ó, vai ser sepultado, hein? Porque flertou com o lugar que carregava o nome do qual queria fugir. Eu não estou dizendo que Terá devia fugir do filho. Claro que não. Mas ele estava num caminho de fuga de uma dor que lhe paralisava. Então, se ele está passando num lugar que carrega o nome daquilo que tem o poder de paralisá-lo, o que ele tem que fazer, gente? Vai-se embora daí. Descansa na próxima cidade. Mas não. Passou em Arã e lá ficou. E lá foi sepultado. E todo mundo foi obrigado a viver ali. Porque a geração seguinte, seus filhos, vão morar onde você construir casa. Então veja bem se você está morando onde você quer que a sua descendência conquiste a terra. Não era o lugar de destino final. Primeiro porque não era onde seu pai queria ficar. Ficou ali por força de uma dor que não soube resolver, por causa de não conhecer um Deus que tinha poder para superar aquilo por ele e com ele. Mas o seu pai Abraão, seu filho Abraão, a geração seguinte, vai ouvir a voz de Deus. Oh, eu estou sentindo a presença de Deus. Meu filho, bota a guitarra para gemer também, que Deus é contigo também. Deus não é só com eles não, Deus também é contigo. Oh, essa geração vai ouvir a voz de Deus. Oh, você vai ouvir a voz de Deus. Ano de 2025 não é o ano da tua sepultura, é o ano de você ouvir a voz de Deus com clareza. Você vai ouvir a voz de Deus e a paralisia vai sair do teu caminho. Você vai ouvir a voz de Deus e a apostasia não vai encontrar seu endereço. Eu estou profetizando, se eu não estivesse falando, mas eu estivesse debaixo desta profecia, eu estava glorificando a Deus como Abraão glorificou. Porque o texto diz que ele era fortalecido na fé, dando glória a Deus. Então eu vou falar de novo e te dar uma chance de ser fortalecido. Esta geração vai ouvir a voz de Deus com clareza. Esta geração será direcionada por Deus. Esta geração não ficará paralisada. A tua casa não vai morrer. Aonde terminaram os teus pais, por melhor que tenham sido os seus pais, Deus me trouxe aqui para dizer: em ti eu vou além, em ti eu vou além. Eu vou te sacar da minha aljava e eu vou acertar o alvo. E neste caminho, neste ano, quando alguém te perguntar qual é o teu nome, você vai dizer: flecha do Senhor, porque Deus vai usar minha vida para atingir o alvo da minha geração. Abraão,
da tua terra, sai da casa de teu pai. Sabe quando você sai emocionalmente da casa dos seus pais? Quando você rompe o cordão umbilical emocional. Olhe para mim, teu sobrenome diz de onde você veio, teu sangue diz de onde você veio, teu DNA diz de onde você veio. Então quando Deus diz, sai da casa do teu pai e da tua parentela, não é para dizer esquece de onde você veio, é para dizer, ei, de onde você veio não te impedirá de chegar aonde eu quero que você chegue. Sai da geografia da dor, sai da geografia do luto, sai da comodidade e vai para uma terra. Vai adorando, pode adorar. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Cante com pressão, cante crendo, cante. Cante e profetize sobre a sua casa. Traga o nome dos teus filhos na tua mente. Traga o nome do teu marido, da tua esposa na tua mente. Sobre essa palavra, diga amém. Cante amém.